Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos para juntos continuarmos, essa série de mensagens alusiva ao mês da Reforma Protestante. Nós vemos aqui, eu não estive presente, mas tenho acompanhado pelos vídeos e tenho visto como tem sido gratificante, edificante, as aulas que foram aqui ministradas, e isso alegra nossos corações em ver esta igreja com esse desejo de aprender a palavra de Deus, de conhecer a história da igreja, da onde que nós surgimos. Tem muito lugar por aí que as pessoas não se importam muito com isso, mas isso é muito importante para a nossa vida cristã, para nosso fortalecimento, nosso crescimento espiritual. Nós conhecemos a história, nós conhecemos as doutrinas base da nossa fé cristã. Amém? E nessa noite nós estamos com a responsabilidade de falar da sola fide, ou seja, somente a fé. Nós já tivemos aqui 3 aulas, não é verdade? O William iniciou, ele falou um pouco da história da igreja, como se deu desde lá do primeiro século até o século XVI, onde se teve ali a então Reforma Protestante, e ele fez a exposição aqui muito bem de cada período da história, de como que estava o momento da igreja no período em que houve a Reforma Protestante, ali por Martinho Lutero. E depois nós tivemos aqui o Marcelo falando só a Escritura, somente a Escritura, e o nosso irmão Marcelo Ronaldo, na semana passada, ele falou somente a graça, só a graça. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, sola fide, somente a fé. Abra comigo a sua Bíblia, em Romanos 1, no versículo 16 e 17. Vamos, para iniciar, nós vamos estar lendo esse versículo, que é o versículo conhecido, a qual nós entendemos que foi ao entender esse versículo que Martinho Lutero ele foi iluminado, e ele então pôde entender que a justificação ela é pela fé. E o versículo diz assim, Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Aleluia. Como eu falei, é atribuído a esse versículo. A história de Martinho Lutero diz que Martinho Lutero ele se debruça em cima desse texto, desse versículo: o justo viverá da fé. Então, nós já ouvimos aqui, inclusive, nós temos com a autorização do nosso irmão William, a gente tem colocado os vídeos de vocês ali num canal do YouTube que nós temos ali, Fé e Prosa, e ali tem todas as aulas que foram ministradas, está ali no canal. Acredito que o William já passou o link para vocês. E se vocês quiserem dar uma conferida, que sempre é bom a gente rever. E já foi falado aqui da situação em que Martinho Lutero se encontrava no momento em que ele se depara com esse versículo e com esse assunto na carta de Paulo aos Romanos. É claro que Martinho Lutero ele não era um teólogo de apenas um versículo. Não foi apenas ele ler um versículo e teve uma grande ideia, um grande entendimento. Martinho Lutero, quando ele lê toda essa epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, à igreja aos Romanos, ele então, iluminado pelo Espírito Santo, é muito bom a gente entender isso aqui, que esse entendimento que Martinho Lutero tem, não é da inteligência humana ou da capacitação humana em entender, não. Nós entendemos e compreendemos que é o Espírito Santo de Deus que nos revela, que nos ensina a verdadeira essência do Evangelho, as verdadeiras doutrinas bíblicas.
e pela graça de Deus, Martinho Lutero foi iluminado com o entendimento, né, de que o justo viverá pela fé. Então, ao estudar essa carta aos Romanos, ele entendeu isso que é chamado pelos teólogos, pelos estudiosos, que é o principal. Nós precisamos entender que a nossa justificação, a nossa salvação, que nós já ouvimos na semana passada, que ela é pela graça de Deus. Primeiro nós entendemos que ela é um favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos. Nós vamos ver que Paulo vai tratar sobre isso a Romanos. Lutero entendeu e nós vamos tentar entender aqui hoje também. Que nós não merecemos essa salvação. Por isso que é graça. É pela graça de Deus. E é mediante a fé. E ficou claro, né, que Lutero, ele não queria um caminho mais fácil. Vamos lembrar um pouquinho a história de Lutero. Lutero, ele era uma pessoa que temia a justiça de Deus. Ele era uma pessoa que entendeu que era pecador. Isso o Espírito Santo iluminou ele antes. Ele entendia que era pecador. Só que ele estava caminhando por um caminho, talvez que muitos percorrem ainda hoje, de uma busca incansável de como se apresentar diante de Deus justificado. Como que eu posso me apresentar diante de Deus sem sendo justificado, com meus pecados perdoados? E ele então usa de tudo aquilo que ele aprendeu na sua época. Ele usa de tudo aquilo que a tradição católica apresentou para ele. Ele usava das suas penitências para poder alcançar perdão dos seus pecados ou para poder não ferir a santidade de Deus. Então, por isso que ele era tão entregue a tantas confissões, né? Nosso irmão Marcelo explicou muito bem aqui de como que ele vivia dentro do confessionário todos os dias, horas ali se confessando, porque ele reconhecia que era um pecador e ele queria se justificar dos seus pecados. Ele queria perdão, ele tinha essa sede no seu coração, mas ele estava indo pelo caminho que ele havia aprendido. Até então, toda vez que ele olhava para a Bíblia, que ele lia a palavra justiça de Deus, ele via a justiça de Deus como algo que derramaria sua ira sobre ele. A ira de Deus acendida sobre ele. Então, ele seguia todos os passos que a tradição ensinou para ele. Era a confissão, eram as penitências. O que é penitência? Ele ainda hoje tem, é assim, não é verdade? Você tem que rezar tantas rezas, você tem que caminhar tanto, tem que subir escada. São vários tipos de penitência que as pessoas tinham que pagar e fazer para que alcançasse ali o perdão dos seus pecados, para que ele se sentisse justificado diante de Deus. Ele falou assim: tá, eu errei, mas agora eu já fiz isso e agora eu dou uma apaziguada na minha situação diante de Deus, eu me sinto perdoado. Então Lutero tinha isso na sua vida. E não só confissões e penitências, mas a história vai dizer que ele se autoflagelava, ele se trancava dentro do seu quarto e ele orando, pedindo perdão a Deus e querendo, confessando seus pecados também a Deus, e ele se flagelava, ele se martirizava, ele ficava ali até, diz a história que às vezes tinha que ir lá despertar ele, abrir a porta porque ele estava ali desmaiado, tanto que ele se machucava, buscando esse perdão. Aí nós entendemos que Martinho Lutero, ele já doutor em teologia, foi falado isso aqui pelo Marcelo, depois vocês olham no vídeo. Então agora ele já começa essa responsabilidade, né, de ensinar lá na sua igreja, né? Então ele está diante desse livro de Romanos. E nós percebemos que Lutero ele não pega o caminho mais fácil, porque foi apresentado de uma forma mais forte na sua época a questão das indulgências. Tá? O que era a indulgência? Algo que chamou muita atenção de Lutero, mas Lutero já era uma pessoa que estava sendo iluminada pelo Espírito Santo. Alguém que estava entendendo que não tinha uma forma do homem por si mesmo pagar pelo seu pecado ou apaziguar a ira de Deus.
em cima de si pelos seus pecados. Então agora Martinho Lutero olha para as indulgências. O que era a indulgência? Era um documento que era, na época de Martinho Lutero, estava sendo vendido por um propósito específico de arrecadar muito dinheiro para poder construir e reformar a Basílica de São Pedro. Então, a igreja autorizou essa venda de indulgências, que era um documento que dava perdão de pecado para as pessoas. Olha isso. Pensa comigo, Martinho Lutero, que sofreu a vida inteira pensando em como ter perdão de pecados, em como se apresentar a justiça de Deus. Agora praticamente chegou a solução para ele. Não que era algo novo a indulgência, não estou falando isso. As indulgências já vêm de outras épocas. Lá na Idade Média, na época das Cruzadas, por exemplo, era dada indulgências para aqueles que iam lutar em nome da causa ali de Cristo, em nome dos papas. Os papas davam indulgência para as pessoas que tinham que matar outras pessoas em nome de Cristo. Então, eles recebiam perdão para eles e para a família deles. Então, a indulgência não era algo novo. Mas, no século XVI, naquele período de Lutero, ficou algo tão descarado, um ensino tão afrontador à palavra de Deus, que chamou a atenção de Martinho Lutero. Como eu disse, Martinho Lutero, se ele fosse pela sua consciência, se ele fosse pelo seu entendimento, ele ia falar assim: então está resolvido o meu problema, né? Eu não preciso mais ficar me flagelando, não preciso mais ficar confessando, se o Papa está oferecendo perdão dos pecados assinado. E ele não foi por esse caminho. Por quê? Porque ele foi iluminado pelo Espírito Santo também. E ele foge disso. Muito pelo contrário, em pregar isso, ensinar isso e aceitar isso, o que ele faz? Nós conhecemos, já foi falado, que em 31 de outubro de 1517, ele faz 95 teses. Ele prega lá na igreja, na porta da igreja em Wittenberg, né? E essas teses, na sua maioria, era contra essa prática das indulgências. Quando ele prega aquelas 95 teses, ele está querendo chamar a atenção de todos que tinham essa prática. Lembrando que Lutero está na Alemanha, e essa prática, a ordem dela vinha lá de Roma, vinha do Papa, que era por todo o Império. Então Lutero, ele lá na Alemanha, ele prega essas teses. E, por providência divina, um mês depois aproximadamente, essas teses chegaram lá em Roma. E Lutero foi mandado para que ele se reparasse, que ele se justificasse, que ele apagasse aquilo, mas não. Ele se manteve fiel àquilo que ele foi iluminado. Entenda isso. Quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, nós temos o conhecimento da verdade de Deus. Não importa o que vão falar, não importa a ameaça que vai receber. Lutero agora, ele não está só contra, não tem só a perseguição da igreja, mas também do império. Vai passar um dia e Lutero tem que se apresentar diante do imperador, tendo que se retratar, e ele não se retrata, porque ele permanece fiel àquilo que o Espírito Santo revelou a ele. Amém? Então, é isso que está acontecendo ali com Lutero, quando ele prega as suas 95 teses. Bem resumido, porque acredito que já foi muito bem explicado aqui pelos irmãos que me antecederam. Agora, eu quero que, junto comigo, você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos. Porque, como eu falei, Lutero ele não era um teólogo de um versículo só. E ele tirou o entendimento, a iluminação de todo o livro de Romanos. E nós vamos entender um pouquinho o propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, o que ele apresenta nessa carta, e vamos entender a justiça por meio da fé. Então, em Romanos, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 19, por favor. Romanos, no capítulo 3, versículo 19 em diante, diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus.
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentando que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Texto bem longo, mas vai ser importante para o nosso entendimento. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Roma. O nosso amigo William, ele fez a exposição da carta dos Romanos aqui há pouco tempo, né? Então a igreja já está bem ciente já, mas vamos aqui reforçar, que é sempre bom nós relembrarmos. Então, Paulo, ele escreve essa carta. Diferente da carta que nós trabalhamos aqui há um tempo atrás, lembra que nós falamos sobre 2 Coríntios, né? Falamos aqui das cartas bíblicas, né? Ali era uma igreja que Paulo fundou. Essa igreja de Roma não foi Paulo que fundou. Paulo, ele tem um desejo no seu coração de continuar a sua obra missionária e chegar até a Espanha. E para isso, ele quer passar por Roma e até mesmo ele acredita que a igreja de Roma pode sustentá-lo, pode dar um suporte a ele nesse plano que ele tem de levar o Evangelho até a Espanha. E também o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa das acusações, dos boatos que falavam dele. Porque o que os judeus falavam do apóstolo Paulo? Como eu falei que não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, provavelmente essa igreja foi fundada, né, por aqueles cristãos que estavam lá no dia de Pentecostes, que aceitaram ali a palavra de Pedro, né, e ao voltar para Roma, isso é uma das possibilidades de quem foi que fundou a igreja de Roma. Então, só que Paulo, ele tinha os seus acusadores, ele tinha algumas pessoas que falavam dele. Então Paulo, ele faz uma defesa daquilo que as pessoas falavam dele. Ele era acusado pelos judeus, fala assim: olha, Paulo ensina a gente a abandonar todos os ensinamentos da lei. Paulo ensina a gente que não precisa mais circuncidar os seus filhos, não precisa mais guardar as festas, não precisa mais ter a dieta, né, que tinha no Antigo Testamento. Paulo, ele estava sendo acusado disso, e com razão, porque Paulo realmente ensinava isso, né? Mas isso é outra história. Mas só que Paulo faz a defesa, por que ele ensinava isso? E então ele pega e faz essa carta. Essa carta é maravilhosa. A carta aos Romanos, ela é uma carta maravilhosa. E quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, né? Vamos ler aqui rapidinho, só para você entender. Gálatas 1, no versículo 6 e 7.
Porque Gálatas é uma igreja que Paulo fundou. Olha só a diferença do modo de tratar. Paulo fundou a igreja de Gálatas, ou seja, ele ensinou pessoalmente aquelas pessoas ali a respeito desse mesmo assunto. Porque o que esses judeus estavam fazendo lá em Roma? Escuta, lá o evangelho ele se propagou primeiro pelos judeus. Esse era o desejo do próprio Deus. Então, os judeus eles demoraram a entender que o evangelho era para os gentios também. E que o gentio não tinha que se submeter às ordenanças da lei que Deus havia dado ao povo judeu. Então Paulo ele tem que combater isso. Gálatas, por exemplo, a gente considera que é a primeira defesa do verdadeiro evangelho. Paulo tem que defender aqui já, logo no início do cristianismo. Olha só, nós estamos aqui, esquece um pouquinho Lutero, porque Lutero leu a mesma coisa que nós estamos lendo aqui hoje. Paulo ele está lá por volta ali de 50, não lembro quando foi escrita a carta, mas ele está ali já combatendo um falso evangelho. O que falso evangelho é esse? Olha só o texto que colocou ali no... Deixa eu ler aqui, porque eu não vou conseguir ler em espanhol mesmo. Gálatas, capítulo... Então, essa igreja foi Paulo que fundou. Olha só como ele fala assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que está acontecendo lá em Gálatas? Os judeus estão querendo fazer que os gentios... O que é gentio? Gentio é todo mundo que não é judeu. É o grego. Então, todo que eles não eram judeus era gentio. O que os judeus convertidos a Cristo estavam querendo fazer? Não. Para que vocês sejam aceitos, né, no nosso meio, vocês têm que se circuncidar. Tem que fazer a operação lá no prepúcio. Igual Deus mandou Abraão fazer lá. Um pacto que ele fez com Abraão ao povo de Deus. Vocês têm que guardar as nossas festas. Vocês têm que seguir a dieta que foi nos dada por Moisés. Então eles estavam pregando um evangelho que Paulo não havia pregado. Aí Paulo fala assim: olha, eu me surpreendo como tão rapidamente vocês estão dando ouvido a esse falso evangelho. Estão já abandonando a verdadeira justificação, que é pela fé somente, e estão querendo fazer obras da lei para poder se justificar, para poder ser aceito por Deus. Isso é o que Paulo já chega falando forte aos Gálatas. Agora, lá em Romanos, como eu falei, é uma igreja que Paulo não fundou. E Paulo ele vai falar a mesma coisa, só que ele vai de uma forma, vamos dizer assim, mais branda. Para isso, como é que ele faz isso? No capítulo 1, Paulo ele faz a sua saudação e ele diz que todo gentio ele é pecador. Todos nós, todo mundo que não é judeu, ele é pecador. Ele não tem como se apresentar diante de Deus sem culpa. Ele é consciente, mesmo sem ter recebido a lei escrita por Deus, Deus colocou dentro da nossa consciência a lei e nós não tem como se apresentar diante de Deus sem culpa. Aí no capítulo 2, ele surpreende quando ele fala que o judeu, mesmo tendo a lei, ele também não tem como se apresentar diante de Deus sem culpa. Por quê? Porque mesmo eles tendo a lei, Paulo vai dizer assim: olha, ninguém vai ser justificado por obra da lei. Nós vamos entender isso melhor. Olha só que interessante. Os judeus estavam querendo trazer o gentio para a sua lei, levá-los de volta para a lei. Aí Paulo chega e fala assim: não, vocês não entenderam. Não é só o gentio que está errado, não, vocês também estão errados. Não adianta você querer colocar sobre a pessoa algo que não serve nem para você, porque ninguém se apresenta diante de Deus justificado por obra da lei. Não é nem gentio, não é nem judeu. Aí no capítulo 3,
ele explica como que essa justificação, no capítulo 4 ele usa o exemplo de Davi e de Abraão, que foram justificados pela fé quando creram. No capítulo 6 ao capítulo 8 ele fala sobre a vida de santidade. Isso eu estou falando aqui da epístola toda. Ele fala como que é a nossa vida de santidade, do justificado, como ser livre do pecado, da lei e viver no Espírito. Olha só. No capítulo 9, 10 e 11, ele fala a questão de Israel. Ali ele fala assim, qual o papel de Israel? Qual é o lugar de Israel nesse plano? Será que teve alguma vantagem de ser judeu? Será que Deus abandonou seu povo? Então, já que Paulo explica, ele fala assim, não, Deus não abandonou não. Inclusive eu sou israelita, sou da tribo de Benjamim. Ali ele fala, tem algum futuro ainda para Israel? Tudo isso aí está no capítulo 9, 10 e 11. No capítulo 12 ao 16, ele fala de questões práticas. Amém? Estão me acompanhando? Estão entendendo? Glória a Deus. É que eu tenho um sotaque diferente, estou tentando falar devagar para todo mundo entender. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta essa epístola aos Romanos com esse interesse. Ele fala assim, olha, ele mostra que a justificação, entenda, o judeu ainda não havia entendido que a justificação deles não era por obra da lei. Vamos lá voltar para o nosso texto que nós lemos então, para que nós possamos entender. Romanos 3, versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Para que serve a lei, então? Se a lei, ela não justificou ninguém, se ninguém se apresenta justificado diante de Deus por observar a lei, né? Quando a gente fala observar a lei, pela Bíblia nós entendemos que ninguém conseguiu observar a lei. Por isso que ninguém se apresenta diante de Deus. A lei, ela aponta ao nosso... Olha o que diz aqui. Sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo dela. Olha o motivo pelo qual Deus apresentou a lei ao povo. Para que toda a boca se cale e todo homem esteja sob o juízo de Deus. O que a lei produz no homem? O que a lei deveria produzir no coração do povo que a recebeu? Ela, é claro, haveria uma tentativa de obedecer a Deus, de ser o mais justo possível, haveria. Mas, qual que foi a intenção de Deus ao dar a lei? Olha o que Paulo escreve, para que toda a boca se cale, para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sou justo. Você é justo? Você não é culpável? Aí Deus apresenta toda a lei para ele. E ele certamente caiu em todas, ou em uma, ou em outra. Eu conversava com a minha esposa, quando eu estudava esse texto. O lindo de quando Deus apresenta a lei é tão maravilhoso que Deus apresenta a lei. Olha, essa aqui é a minha lei. Vocês devem andar nela, devem obedecer. Só que ao mesmo tempo, Bíblia, que ele dá a lei, ele fala assim, ele oferece uma forma de você ser perdoado quando você desobedece essa lei. A graça ou a maravilha está no que Deus ensinou ao povo quando eles quebrassem a lei. Porque quando eles quebrassem a lei, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam lá sacrificar o animal, o sangue do animal cobria o pecado deles, né? E eles estavam assim caminhando em paz com Deus, né? Tendo seu perdão. Mas entenda que o próprio Deus já dá uma lei para eles, sabendo que eles vão quebrar essa lei. Por quê? Porque essa lei, ela apresentou o pecado à humanidade. E ele fala aqui que diante dessa lei, ninguém se apresenta diante de Deus. Toda a boca se cala e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Versículo 20.
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Os judeus estavam querendo levar os gentios de volta para a lei. Aí o apóstolo Paulo está falando assim, mas ninguém será justificado, será declarado justo, baseando-se na obediência à lei. É ou não um retrocesso? Parece que é o que está acontecendo lá com Martinho Lutero. Estão oferecendo uma forma de justificação a ele que não tem base bíblica. Na verdade, até falar base bíblica é engraçado nesse contexto de Martinho Lutero, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo de um bispo da Igreja Católica e ele falando sobre a Bíblia, né? Até eu acho que o Marcelo comentou algo parecido aqui também. Que quando um católico ele chega para o seu responsável lá, o seu padre, não sei como é que funciona, e fala assim, tá, mas e o que está escrito em tal lugar? Se tu fizer isso, tu já não é mais católico, tu já é considerado protestante. Por quê? Porque eles falam que não é a igreja que deve... a Bíblia, ele fala assim, a Bíblia surgiu da igreja. Então, a gente não pode usar a Bíblia contra a igreja. Fala assim, a Bíblia foi criada por nós, foi guardada por nós, fomos nós que organizamos, fomos nós que foi a igreja. Então, ela é uma ferramenta para a igreja, não contra a igreja. Então, quando você usa um argumento contra a igreja católica baseado na Bíblia, eles estão falando assim, você está usando a nossa própria ferramenta contra a gente. E nas palavras daquele, se fosse lá no tempo de Martinho Lutero, a gente até entendia, né? Muito tempo, mas não, eu ouvi alguém falar isso na nossa época. Que quando a gente pergunta, mas sabe o que diz na Bíblia? Você está sendo protestante, você não é mais católico. Está fazendo igual o Lutero, está protestando. E nós, entenda isso, nós precisamos ser protestantes. Nós precisamos continuar como foi falado aqui, somente a Escritura. Porque vai surgir homens, e tem em todos os lugares, não é só na Igreja Católica não, no meio evangélico, tem homens que ensinam qualquer coisa com objetivo diferente do que a Bíblia quer de nós, do que Deus quer de nós. Tem o objetivo de arrecadar fundos, tem o objetivo de aparecer, tem o objetivo de qualquer coisa, menos de apresentar o verdadeiro Evangelho. Então nós somos protestantes, por isso que nós precisamos, nós temos a graça de termos a Bíblia, e quando chegar em casa nós precisamos do braço. Deixa eu ver se isso que o Eliseu falou lá hoje se é verdade mesmo. E chega lá e confere. Você não pode receber, né? É claro, aqui nós confiamos um no outro. Nós temos o William aqui que é um homem de Deus, que estuda a palavra de Deus, dedicado, mas nós não podemos aceitar tudo que fala para a gente a respeito da palavra de Deus. Eu até falei aqui no outro seminário, né, do perigo que nós corremos em fazer teologia ou tentar entender somente nesses videozinhos que tem no Instagram, um pedaço de uma teologia de um pedaço da teologia de outro, e a gente acaba não entendendo nada, fica aquela mente confusa. No tempo aqui de Lutero, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Só quem tinha acesso à Bíblia era a Igreja Católica, eram os bispos, eram os padres, era eles que tinham acesso. Quando Martinho Lutero, por isso que quando Martinho Lutero ele foi excomungado, né, que ele foi levado lá para o castelo, lá pelo seu amigo, foi resgatado, foi sequestrado ele para não morrer. Primeira coisa que ele foi fazer, sabe o que foi? Ele foi traduzir a Bíblia para o alemão. Ele falou assim, não, esse conhecimento não pode ficar guardado na igreja, ela tem que chegar no povo, ela tem que chegar no nós temos que ser protestantes. Chega de ouvir eles falar o que eles quiserem, interpretar a Bíblia da maneira que eles quiserem, sem termos o entendimento correto que a palavra de Deus tem para nós. Amém? Amém? Então vamos lá, no versículo 21. Eu vejo que Martinho Lutero, quando ele foi iluminado por esse aqui,
ele se maravilhou, ele chorou, certamente ele chorou, se alegrou, e ele tirou aquele peso. Sabe quando a Bíblia fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará? Você já reparou para imaginar o peso que saiu das costas de Lutero quando ele entendeu a verdade do Evangelho, a verdade da justificação? Que maravilha! Martinho Lutero, ele com certeza, ele ficou maravilhado com o que ele entendeu, que nós somos justificados não por obra, mas pela fé. Amém? Vamos a seguir aqui, o versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei, ou seja, a palavra escrita do Antigo Testamento, a lei dada a Moisés e os profetas. Elas mesmas testemunham dessa justiça. Que justiça é? Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Olha só como é que agora Lutero entende que ele é justificado. É pela fé, é por crer em Jesus. Quantos aqui creem na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário? Amém? Amém? Você crê? Você foi agraciado com esse entendimento? Aleluia! Por isso você é justificado. Mas, irmão Eliseu, eu faço tanta coisa na obra de Deus, não é por causa disso que eu sou salvo, não, que eu sou justificado? Não é por isso. Tudo que você faz aqui, que você acrescenta aqui na obra de Deus, é unicamente por um coração grato a Deus pelo que Ele fez, sem nós merecermos. Olha o que segue aqui falando. Não há distinção. Olha que interessante, não há distinção. O judeu está querendo fazer o gentio virar judeu. Aí Paulo fala assim, para de ser bobo, rapaz. Não tem distinção. Os dois estão culpados diante de Deus. Olha o que diz. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para de querer mandar as pessoas fazerem algo que não justificou nem você. Para de fazer isso, não tem distinção. É difícil de entender? Talvez, mas é pela graça. É um favor imerecido. É pela fé. Parece tão simples, na verdade, mas não é não. Se você está aqui hoje ouvindo isso, você é uma pessoa agraciada. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus a ter essa fé em Cristo Jesus. Fé essa que é suficiente para te justificar diante de Deus. Você nem precisou se martirizar como Martinho Lutero, se flagelar, pagar penitência, comprar indulgência. Foi pago um alto preço, mas foi lá na cruz do Calvário. Foi Jesus por mim e por você. Você crê nisso? A justificação de Deus, ela é pela fé, e somente pela fé. Então, se é só pela fé, não preciso fazer nada, então eu vou viver a minha vida aí e Deus. Não é assim. Depois vamos chegar nessa parte, calma. Aí no versículo vai seguindo aqui, ó. Pois todos pecaram e destituídos, ou seja, distantes, afastados, separados, estão da glória de Deus. Aí olha que maravilha o versículo 24. Justificados, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente de graça. Até ele faz essa redundância. Foi gratuitamente. Não teve que comprar indulgência. Eu imagino Lutero lendo isso. Mas o que? Foi gratuito. E a igreja enriquecendo, porque a igreja naquela época já era rica, mas era muito rica. E eles ainda queriam enriquecer ainda mais para poder construir aquela construção, né, de outro mundo.
para poder mostrar a sua glória. Aí Lutero vai entender que Paulo escreve assim, não. É gratuitamente. É justificado gratuitamente. Por meio da graça, pelo favor imerecido. Olha só o que ele fala aqui. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção era uma prática conhecida da época, onde um senhor ia e comprava um escravo. Alguém comprava um escravo, melhor dizendo. Só que ele não comprava esse escravo para escravizar ele e continuar escravizando. Comprava esse escravo e colocava ele em liberdade. Isso era o preço da redenção. Olha o que está dizendo aqui. Nós fomos comprados, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos comprados da escravidão do pecado. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Livre para quê? Livre para adorar a Deus. Livre para servir esse Deus. Livre agora para não estar mais distante de Deus, mas para termos gratuitamente acesso a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aí versículo 25. Deus o ofereceu. Ofereceu quem? Ofereceu o seu Filho, Jesus, como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Justiça, entenda isso. Ela é um atributo de Deus. Deus é justo. Amém? Quando nós falamos aqui em justificação, vamos tentar entender um pouco. O que é justificação? Quando você está diante de um juiz, é porque você tem alguma acusação contra você. E esse juiz ele vai te declarar, diante dessa acusação, ou você é inocente ou você é culpado. Amém? Você está diante de um juiz. Tem uma acusação sobre você. Ou você é inocente ou você é culpado. Nesse julgamento que Paulo está aqui dizendo, ele já falou que nós somos todos o quê? Culpados. Não tem ninguém que é inocente diante de Deus. Ninguém pode falar assim, Senhor, eu não sabia que era assim, eu não sabia. Não, lá no capítulo 1 ele fala, não, todo gentio, ele é culpado diante de Deus. A natureza proclama a glória de Deus. A natureza fala que existe um Deus. A nossa consciência tem uma apresentação de Deus, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido o Evangelho. A nossa consciência, a imagem de Deus que há no homem, isso fala de Deus. Isso já é suficiente para culpar todo ser humano. Aí, então nós já entendemos que tanto gentio como judeu, diante de Deus se apresenta culpado, não tem jeito. Mas aí vem a sentença. Isso que é o maravilhoso da justificação. Porque na sentença, você ou é condenado, porque você realmente é culpado, ou se você não é culpado, você é absolvido, o que não é o nosso caso, nós não somos absolvidos. Se a gente parar para tentar analisar com a justiça humana, não dá para entender isso. Porque como é que um Deus que é justo, como que ele vai justificar alguém que é culpado? Como que Deus vai aceitar alguém que é declarado culpado? Paulo acabou de falar para a gente, a lei nos condena, a lei mostra quem nós somos, mostra o pecado que é em nós, mostra que nós não nos apresentamos diante de Deus inocentes, mas sim culpados. Aí vem a sentença, a justiça de Deus. Sabe qual é a sentença de Deus? Ele te diz justificado. Mas e a justiça de Deus? Então Deus não é justo? Sim, Ele é justo. A sua graça fez com que Ele elaborasse o plano de salvação. Fez com que Ele derramasse no seu próprio Filho, que se ofereceu pelo meu e pelo teu pecado, pela minha e pela tua culpa. Então os pecados não ficaram impunes. Entenda isso, é muito importante nós entendermos. O pecado ele não ficou impune. Você não
foi justificado sem que alguém pagasse no seu lugar. Deus não te aceitou na sua graça sem fazer justiça. Ele fez justiça. E aonde que ele fez justiça? Ele fez justiça na cruz do Calvário, fazendo um inocente que não teve culpa, não pecou. Ele se fez pecado, ele recebeu nele a justiça da ira de Deus que estava apontada na nossa cabeça, na nossa direção. Jesus recebeu toda a ira de Deus e foi ali justiçado por nós. Amém? Você crê nisso? Justificado. Olha só que lindo. Nós somos justificados, mesmo sendo culpados, porque Jesus, ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. Se isso não é graça, eu não sei o que é, mas é maravilhoso, né? Aí talvez você pense assim, mas nós não merecemos isso. Realmente, nós não merecemos. Por isso que é graça. Por isso que é gratuitamente. Por isso que é um favor imerecido. E por isso, então, que você vai dedicar a sua vida a esse Deus. Por isso que você vai se esforçar ao máximo a levar esse Evangelho até os confins da terra. Por quê? Porque para que eu possa ser salvo? Não, você já é salvo. Você já foi alcançado pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, vamos indo para o final aqui. Versículo 27. Onde está então o motivo da vanglória? Olha só. Quem pode se orgulhar então e falar assim, não, eu sou salvo por tal coisa. Eu faço isso ou faço aquilo. Paulo, ele escreve aqui, onde está o motivo da vanglória? É excluído. Não tem como alguém se gloriar diante de algo que você não fez nada para receber. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Gente, isso aqui é libertador demais, isso aqui, sabia? Eu fiquei pensando nisso eu imagino Martinho Lutero correndo para cima e para baixo, na correria que era, né, na sua vida e dos seus afazeres, e essa preocupação que ele tinha de como agradar a Deus, de como estar justo diante de Deus, e de repente ele entende, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que não é por nada que ele faça, mas é pelo que Jesus já fez, é pela fé, e fé somente. Imagina o peso que não saiu da cabeça dele. E hoje, será que eu e você não precisamos também entender isso? Será que você entender que você é salvo por um favor, não pela sua obra? Tem pessoas querendo se salvar ainda hoje. Tem pessoas querendo fazer um jeito de se salvar. Tem pessoas que observam tantas coisas que não está na Bíblia. A Bíblia já tem tantas coisas que nós precisamos observar e pessoas ainda querem acrescentar mais coisas. Pessoas querem dizer como você tem que se vestir. Nós sabemos que precisamos nos vestir decentemente. Isso aí não precisa. Nós somos santos, não precisa ninguém falar isso pra gente. O Espírito Santo ele trabalha isso na nossa vida, amém? Pessoas salvas entendem isso. Pessoas querem dizer como deve ser o seu cabelo, como deve ser a sua barba ou não barba, e querem acrescentar no Evangelho algo que não é necessário, que é secundário, que não leva à salvação, porque nós somos salvos pela fé. Amém. Somente a fé em Cristo Jesus. Amém? Pessoas ainda acham que precisam vestir tal tipo de roupa para poder ser salvo. Pessoas ainda acham que precisam guardar festas judaicas para poder ser salvo. Olha, eu ouvi um comentarista dizer e eu fiquei pensativo e é verdade. Tem tanta gente que é tão apegada assim à fé judaica, não estou falando mais de Israel, porque nós devemos amar como todos os demais povos.
nós temos que Deus ainda tem algo a tratar com Israel, né? Mas se por acaso façam o templo aí para, né? Se por acaso aí alguém reconstrói o templo de Jerusalém, sabe o que vai acontecer? Amanhã vai ter crente indo lá sacrificar junto com o judeu. E o comentarista falou isso e eu fiquei pensativo assim, cara, foi verdade mesmo. Jesus, tudo que aconteceu no judaísmo, no Antigo Testamento, tudo que Deus passou, nos apontava para Cristo. Eles creram no Jesus que viriam, mesmo sem saber, eles fazendo aquela oferta, eles fazendo aquele sacrifício, eles estavam apontando para o que Jesus iria fazer. E eles foram salvos pelas obras da lei? Não, porque ninguém foi justificado. Mas quando eles criam naquilo, quando ele obedecia, sabe o que acontecia com eles? Eles eram justificados pela fé, que nem eu e você. Então, eu fiquei pensativo, mas é verdade. Tem pessoas que tentam se salvar de todo jeito. E se fizesse o tempo lá, ia ter crente no mar. Assim como tem crente que vai lá para poder se batizar no Jordão. Aí vai falar que só há um batismo, mas se o pessoal for lá em Jerusalém, né, lá na região de Israel, o pessoal quer se batizar no Jordão de novo. Mas isso é porque a gente quer acrescentar na nossa fé alguma coisa. A gente quer dar uma acrescentada, isso é muito perigoso. Acrescentar no tempo de Lutero, indulgências. As indulgências vai te ter o perdão. As indulgências, quanto maior fosse o valor, melhor é a indulgência, tá? Tirava até parente do purgatório, que é outro ensino errado que eles têm, lá do purgatório, porque não vai para o céu, primeiro passa pelo purgatório, para poder expurgar os pecados. Olha só, não foi justificado, não entendeu a justificação. Tem que ir para o purgatório, o ensinamento lá católico, até hoje. Tem que ir para o purgatório para poder ainda terminar a purificação, aqueles que não foi totalmente purificado. Está entendendo que isso é um peso? Isso é algo que a gente carrega, um ensinamento errado que a gente carrega. Não tem purgatório, não tem pena, não tem nada, não tem que subir uma escada. Lá no Rio tem a Igreja da Penha, que é uma escada gigante, e você olha, não vou falar que dá vontade de rir, porque na verdade é triste. Você vê pessoas subindo, pessoas idosas, subindo escadas, de joelho, pagando promessa. Isso pesa na vida. E pesa. Como pesa? Mas aí você, que é iluminado pela palavra de Deus, é liberto. Aleluia. Você entende que a salvação não precisa nada disso. Não é por nada que eu faço, é pelo que ele já fez. Para fechar, acho que até aqui já está bom o texto. Eu vou fechar aqui, trazendo logo uma polêmica, que você vai chegar em casa e vai falar que eu falei bobeira. Então abre comigo em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz assim, Efésios 2, do 8 a 10. Pois vocês, apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Mais uma vez, a literatura de Paulo ela não se contradiz. O que Paulo ensinava, ele ensinava na igreja, ensinava na outra, era o Evangelho. Amém? Não é dom de Deus. Aí no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, Paulo fala claramente, assim como ele já tratou lá em Romanos, que nós já vimos, da justificação, ele fala agora que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso, no versículo 8 que nós lemos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não por obras. Ou seja, ninguém vai ser salvo por obras. Ah, mas eu faço
Tem pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, que não tem essa fé em Cristo Jesus, não tem a fé que alguém se entregou por ele, mas é uma pessoa tão boa, pratica tantas obras, faz caridade. Essa pessoa está salva pelas caridades, pelas obras? Não, ninguém vai ser salvo pelas obras. Amém? Amém. Aí, agora eu vou trazer a polêmica. Vamos lá, ler Tiago, capítulo 2, versículo 14. Gente, acho que eu não ia falar, né? Porque o católico, eu até achei engraçado quando eu li isso aqui, porque o católico fala que não usa a Bíblia, né, assim, para provar nada. É a tradição. O que a tradição da igreja diz? A tradição é mais importante do que a própria Bíblia. Porque, segundo já falei, a Bíblia é uma ferramenta que eles têm. Não pode ser usada contra, mas só que eles usaram para poder falar assim, tá, mas enquanto Tiago diz que, vamos ver aqui, deixa eu abrir também, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Paulo acabou de dizer que as obras não salvam. Aí Tiago vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Eita, e agora complicou. Agora, ou há uma contradição bíblica, ou as obras salvam sim. Vamos ver aqui o que ele diz mais. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, sem lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Parece que tem uma contradição aqui, sim ou não? Parece que as obras ela é muito importante. Mas, o que nós precisamos observar aqui? Não há contradição nenhuma. O apóstolo Paulo está falando, ele está preocupado, quando ele está escrevendo, ele está sim preocupado em explicar sobre como se dá a salvação. Ele fala assim, olha, a salvação não é de você. Já falei, já estava escrito lá em Romanos, já entendemos que não é por obras. Ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. E em Efésios, no que nós acabamos de ler, né, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Aí Tiago, quando ele vai escrever, ele não está com a mesma preocupação de Paulo, de ensinar sobre como é a salvação. Mas ele está aqui, vamos ler de novo o versículo, ele está preocupado em identificar a verdadeira fé e a falsa fé. Porque a verdadeira fé, nós lemos lá no versículo 10, que nós fomos criados para as boas obras. De antemão, para isso nós fomos criados, para isso nós fomos chamados, para isso nós fomos salvos, para quê? Para a prática de boas obras. Amém? Aí Tiago vai escrever assim, olha, vamos ler de novo o versículo. Que adianta, meus irmãos, alguém dizer, ele não está falando que essa pessoa tem uma fé verdadeira, mas ela está dizendo, olha, eu tenho fé. Mas, o que adianta ela só dizer que tem fé, se as atitudes que ela tem não demonstram que ela tem uma fé verdadeira? Porque o que a fé verdadeira demonstra? Demonstra boas obras. E obras verdadeiras diante de Deus, diante dos homens, porque as nossas obras, diante dos homens, o que ela faz? Elas glorificam a Deus. Está lá em... Jesus falou isso lá quando ele falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Por nós sermos luz, as nossas obras elas não são escondidas, elas são manifestas. E elas glorificam a Deus. Pode alguém glorificar a Deus com a fé falsa? Apenas dizer que tem fé? Essa fé pode salvá-lo? Apenas dizer assim, não, eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Mas ele não, a vida dele nada condiz com a gratidão do seu coração
em ter recebido tamanha salvação? Será que essa fé é verdadeira? Aí vai ter uma árvore que vai dar o quê? Maus frutos. Jesus me falou, é fácil identificar você vai identificar pelos frutos. É o que o Thiago está fazendo aqui. Ele fala assim, como você diz que tem fé, mas alguém precisa de uma ajuda e você não faz nada. Você despede essa pessoa como se nada tivesse acontecido. A sua ação diante da necessidade de pessoas, aqui ele usa a necessidade física, a necessidade, mas a necessidade, todo tipo de necessidade, que nós precisamos estar juntos. Eu vejo essa igreja aqui, né, sempre está fazendo obras sociais, eu acompanho pelo Instagram, né, a Marmita Solidária, esse trabalho que vocês fazem para as crianças lá é muito bonito. Tudo isso aí é demonstração de uma igreja que tem uma fé verdadeira, que não faz isso para ser salvo, porque já entendeu que nós não somos salvos por obras, amém? Mas nós fazemos com amor, nós vamos atrás das pessoas com amor, nós ajudamos porque nós fomos agraciados com o amor que nós não merecemos, amém? Então, o apóstolo Tiago não está falando aqui da salvação, ele não está falando sobre salvação, ele está falando da fé. A fé verdadeira e a fé falsa. Até no versículo, vamos seguir lendo aqui, mais um dia, versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Olha o que ele diz, mostre a minha fé, mostre a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então você identifica uma pessoa com uma fé verdadeira, aqui não é uma fórmula exata que vai dar 100%, mas você vai identificar uma pessoa que tem uma fé verdadeira em Deus, uma pessoa que tem boas obras. E que obras é essas? São obras de caridade como está aqui? Não. É a sua vida diante de Deus. Porque qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é paz, amor, unidade, benignidade. Então, o fruto da nossa vida, o exemplo que nós... Por isso que eu falei lá, lembra? Se nós formos justificados pela fé, então não precisa fazer nada. Não, precisa sim. Você precisa exercer essa sua fé verdadeira. Porque a fé, a graça de Deus, mediante a fé, ela transforma a vida. Ela muda, ela não vai permanecer da mesma forma. Ela não vai comprar o pecador do poder do pecado e vai continuar ali vivendo da mesma forma. Não, o Evangelho não apresenta isso. O Evangelho apresenta uma mudança de vida. O Evangelho nos traz para a lei de Deus. Lá no versículo que nós fechamos lá no capítulo 3. Eliminamos, pois, a lei, então a lei não presta para nada. Não eliminamos, nós confirmamos. Nós vamos conseguir cumprir a lei? Não vamos conseguir cumprir a lei. Mas só que nós vamos viver uma vida buscando sempre agradar ao nosso Deus. Para ser justificado? Não, porque já somos justificados pela fé, mas para agradarmos o nosso Deus. Amém? Meus amados, então eu encerro nessa noite dizendo que somente a fé, somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Vocês vão ver ainda aqui na semana que vem, somente Cristo e glória somente a Deus. Esse é os 5 solas da Reforma Protestante, que homens de Deus tiveram que entregar a sua vida. Pensa que foi fácil? Hoje parece fácil, é fácil para nós na verdade. Mas lá, quando teve a reforma, para que eles tivessem esse entendimento e permanecessem firmes nessa pregação verdadeira, eles morreram, foram queimados, foram excomungados, tiveram que abrir mão da sua, aqueles que se converteram, entenderam, tiveram que abrir mão da sua vida tranquila e se entregaram novamente à perseguição. Só o Espírito Santo de Deus faz isso na nossa vida. Só a iluminação verdadeira faz isso. Então, o mínimo que nós podemos fazer é o que nós fizemos aqui hoje. É buscarmos entender, dedicarmos o nosso tempo a entender a história,
termos a maravilha de termos a palavra de Deus e realmente buscar aprender a palavra de Deus, entender, ser iluminado. Naquele tempo, como eu falei, eles não tinham a palavra. Hoje as pessoas têm a palavra em casa, mas continuam sendo enganadas. Por que são enganadas ainda? Pela preguiça de ler, pela preguiça de entender, pela falta de interesse na revelação especial que é a palavra de Deus. Então que isso fuja da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos tirar todo o peso da nossa vida, entender que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e somente a fé. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.